Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians é o legítimo campeão paulista de 2025, com alguns destaques, e a gente vai falar de todos eles aqui. Hugo Herói, o choro do Yuri, Memphis genial, Mateuzinho jogando muito e Ramon Dias, hein? Junto do Emiliano, confirmando uma conquista e o nome deles na história do clube. Bora falar do Timão campeão? Há quanto tempo você não gritava isso, torcedor? O Timão é campeão. Sim, campeão paulista, e que campeonato paulista, hein? Pra gente que não valoriza estadual, pelo amor de Deus, que final! E a gente já começa por isso, né? O Corinthians jogou uma final, gente. O Corinthians entrou em campo para disputar uma decisão, para entender que do outro lado estava um rival competente, que nunca é dado como morto, é impressionante. O Palmeiras quase foi eliminado na fase de grupos, depois de uma boa campanha até, mas a concorrência no grupo era tanta, classificou daquele jeito, na última hora, e não é que chegou até a final, e não é que estava vivo até os últimos instantes da partida, porque é uma equipe qualificada. É uma equipe que, apesar das dificuldades, não é o mesmo Palmeiras dos últimos anos, está com muitas reformulações, está numa fase de transição, tem muitos jovens, gente que chegou agora, o Abel ainda não conseguiu dar um jeito no time, né? Falando aqui um pouco até do Palmeiras. Teve nas suas figuras representativas uma incapacidade de decidir, e o Estevão, por exemplo, ele não apareceu no jogo da ida e nem no jogo da volta. O Rafael Veiga teve a bola do jogo, a bola da final, a bola para levar o Palmeiras, pelo menos, para uma decisão por pênaltis. E a gente nem sabe o que poderia ser, né? Porque o Hugo Souza poderia muito bem ainda assim ser decisivo, mas ali a gente não sabe, ainda teria tempo de jogo. O Félix Torres, que acabou não sendo expulso na hora do pênalti, foi 1 minuto depois, e aí o Palmeiras com 1 a mais poderia daqui a pouco chegar ao segundo gol. A gente não sabe, a gente não tem como saber o que aconteceria a partir dali. O fato é que o Rafael Veiga fracassou na hora decisiva, assim como o Estevão, assim como outros tantos jogadores palmeirenses que não conseguiram ser determinantes naquele momento, na hora mais decisiva. Muito por conta também da estratégia eficiente do Corinthians. Foi o Estevão que não jogou ou foi o Corinthians que anulou o Estevão? As duas coisas são verdades, né? O Corinthians consegue anular o Estevão, especialmente no primeiro jogo, mas no segundo ele também não conseguiu encontrar soluções, e aí tem o mérito do Corinthians, mas tem também a dificuldade desses jogadores de encontrarem os espaços. O fato é que, nesse jogo especificamente, da volta na Neoquímica Arena, eu até considerei um risco a maneira como o Corinthians se propôs a jogar, mas é aquela coisa, né? Final não se joga, final se ganha. E o Corinthians entrou disposto a isso. Ele tinha uma vantagem, ele jogou com a vantagem e ele se propôs a controlar, não a bola, o espaço. A controlar a bola através do espaço, numa bola que seria do Palmeiras. O Palmeiras seria mais dono das ações e, ao mesmo tempo, poderia oferecer espaços. E ficou muito claro no intervalo, quando o Ranieri, ao ser entrevistado na saída de campo, ele fala sobre isso. Olha, a chance mais clara, quem teve, fomos nós, com aquela bola na trave do Rodrigo Garro, numa jogadaça do Memphis Depay, em que ele puxa a bola, tira toda a marcação e serve o Garro na ponta esquerda, na meia esquerda, né, que arremata e a bola bate na trave do goleiro Everton. E realmente, o Palmeiras não tinha chegado. Tem aquela trombada a 7 minutos, né, do Hugo Souza, num lançamento buscando o Vitor Roque, chega o Félix Torres e o Hugo toma uma porrada na cabeça, fica meio grogue ali, aquela coisa toda, e olha como o roteiro ele vai se desenrolando. Começo do jogo, o Hugo já toma essa pancada e já há aquele temor, né? Não, mas tudo bem, o Corinthians tem o Matheus Donelli, que ninguém imaginava que o Palmeiras teria um pênalti para bater, faltando 20, 30 minutos para terminar a partida, no segundo tempo, podendo levar a decisão para os pênaltis. E o Hugo Souza, ele é um craque da sua posição. E pegando pênaltis, ele é inacreditável. Então, ali, no começo do jogo, além da segurança, fora a maneira como o Hugo tem defendido a causa e as cores do Timão, você imagina perder o Hugo ali naquele momento, e houve esse risco, mas ele continuou no jogo. E o Palmeiras realmente
continuou tendo dificuldades criativas, mas por conta de uma estratégia, um encaixe de marcação perfeito, brilhante do Corinthians. O Corinthians se dispôs a marcar o Palmeiras e, claro, e aí em alguns momentos, buscar uma bola esticada pelo lado esquerdo, especialmente para o Memphis, em combinações com o Garro, buscando o Yuri também no ponto futuro. Eu preciso destacar aqui dois jogadores, dois laterais, que eu detectei durante o campeonato como um grande problema do Corinthians. O Corinthians precisava resolver a questão da lateral e tudo mais. Angileri e Mateuzinho foram gigantescos. Ninguém se criou do lado deles. O Mateuzinho fez um jogo de alma. De alma. Eu posso falar o que for do Mateuzinho. Que muitas vezes ele tropeça na bola, como foi tentar retirar uma bola dentro da área, ele chutou na própria cara e a bola foi para escanteio. Tá bem. Mas o Mateuzinho foi puro coração. O Mateuzinho, que é um corintiano, que chegou emocionado, querendo dar uma resposta, que termina a temporada passada como titular, né, depois do Fagner daquele jeito, né, não aproveitar as oportunidades e tá já no fim de ciclo, aí o Fagner vai embora, o Mateuzinho assume a condição, dá uma oscilada como todo o time, mas numa decisão o Mateuzinho entrou para a história. E o Angileri, cara, em pouquíssimos jogos, o que ele fez no Allianz Parque foi aulas. E de novo, ele foi muito competente, tomou um cartão cedo e, cara, que correção, que lateral correto. Ele vai na medida, sabe? Ele cobre o espaço, ele é perfeito, cara. Ele é maravilhoso, esse Fabrício Angileri. A defesa do Corinthians estava bem. O Félix Torres estava fazendo um grande jogo, fez um baita primeiro tempo junto do Gustavo Henrique, que foi outro gigante, tá? E aí tem outra figura, que eu vou falar do Félix Torres ali na frente, mas tem outra figura que foi fundamental. Um leão, Ranielli. Meu Deus do céu, o que jogou o tal do Ranielli. Olha, Ranielli, que jogo absurdo, cara. Que pulmão, velho. Que força. Ele estava em todas as partes do campo. Ele correu pelo Martínez e pelo Carrilho. Dois ótimos jogadores, que também tiveram destaque na partida, mas, gente, no segundo tempo eles visivelmente cansaram. Olha, vocês sabem que eu sou fã do Carrilho, né? O Carrilho, enquanto conseguiu, escondeu a bola, puxou pro ataque, conseguiu proteger, fazer o jogo dele. Mas no segundo tempo, cara, ele chegou a perder uma bola no meio campo, num contra-ataque, ele tentou dar um bote errado em alguns momentos, ele tava cansado. Ele jogou 2 jogos como titular da data FIFA e o último na terça-feira. E ele tem 34 anos, gente. Ele tava cansado. O Martínez, que corre feito um louco, não conseguiu ter essa vitalidade durante o tempo inteiro, também por conta desse aspecto. E o Ranielli correu pelos dois. O Ranielli foi um absurdo, cara. E é o Ranielli, justamente o Ranielli, que dá essa sustentação, essa solidez que fez com que o Corinthians de novo não tomasse gol. Bom, mas não tomou um gol também por conta de um craque, né? Cara, o que o Hugo Souza fez nesse jogo é para emoldurar. Porque os grandes, eles nascem assim. Nos momentos mais difíceis, nas horas mais decisivas, em que você reverte a lógica, você inverte a lógica, você rasga a lógica. O Rafael Veiga, ele perdeu pouquíssimo, eu não tenho o número, mas ele perdeu pouquíssimos pênaltis pelo Palmeiras. Ele é um dos melhores batedores do país, sabidamente. E olha que o repertório dele é grande. Ele chuta cruzado, ele chuta alto, ele chuta no meio. Eu já vi o Veiga fazer gols de toda forma. E cara, dos últimos anos, eu não vou dizer da história, tá? Mas dos últimos anos, o jogador mais decisivo do Palmeiras. Ele tem 800 gols em finais. Então ele não pipoca. Se tem um cara que não pipoca no Palmeiras, é o Rafael Veiga. A bola estava na marca da Cal. Eram quase 30 do segundo tempo. O Palmeiras teve a bola do jogo. Para mudar completamente o rumo da final. Para daqui a pouco nós estarmos aqui falando de completamente outra coisa. De um Palmeiras tetracampeão. O Veiga teve a bola do jogo. Para esfarelar a vantagem do Corinthians. Para rasgar tudo que o Corinthians tinha feito até ali. Que era resistir, que era suportar, que era administrar dentro de uma estratégia. Ali tinha acabado tudo. Porque a partir dali, os minutos finais seriam completamente insanos. Seria um Palmeiras pressionando, buscando mais um gol para ser campeão, tetracampeão.
ou pelo menos levando a decisão para os pênaltis. E um Corinthians que provavelmente ao tomar aquele gol iria sentir o balde. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando para trazer mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo um giro de informações do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir todas essas notícias, iniciando o vídeo falando um pouquinho do Timão, campeão paulista após 6 anos de jejum, empatando com o Palmeiras na Neoquímica Arena em 0-0, e no primeiro jogo de ida no Allianz Parque, o Timão ganhou de 1-0. Então o Corinthians jogou ontem com resultado dentro do regulamento, o Corinthians conseguiu levantar a taça. O Corinthians teve alguns heróis nesse jogo que eu achei que foram os destaques. Primeiro, Hugo Souza, disparado o melhor em campo, é um goleiro seguro, é um goleiro técnico, um goleiro versátil, o cara tem espírito corintiano, já é um louco no bando de louco, deu assim, sabe, deu liga essa contratação do Fabinho Soldado, né, quando apostou no Hugo Souza, onde ninguém apostava, ele foi lá, apostou e deu certo. O Hugo hoje tá sendo um dos melhores goleiros brasileiros, acabou pegando ontem o pênalti de Rafael Veiga, porque se o Palmeiras faz aquele gol, faltando aí uns 20 e poucos minutos ainda, o jogo seria outro. Corinthians jogou bem equacionado, bem taticamente, estava bem agrupado, mentalmente muito bem, coletivamente jogou muito bem, e como eu disse para vocês que tem alguns destaques nessa final, para mim ontem, o Félix estou mesmo cometendo o pênalti, né? Mas foi muito bem. Mateuzinho, que eu critico aqui, para mim falta qualidade técnica para jogar no Corinthians. Ontem foi espetacular, assim como foi no Allianz Parque, não comprometeu e ajudou muito o sistema defensivo. Gustavo Henrique muito seguro. Aí você vai para a lateral esquerda do Corinthians. Esse Fabrício Angileri é um achado espetacular. Que jogador inteligente, jogador versátil, jogador que sabe jogar com a bola nos pés e sem a bola, porque consegue recompor muito bem. Acabou novamente anulando o Estevão. Estevão ontem não teve mais uma vez oportunidade de fazer grande jogada, porque o Fabrício Angileri não deu espaço. No meio campo do Corinthians, cara, cansado. José Martins, Carrillo, estava 100% mostrando aí que estava exausto, muito cansados. E para mim, essa junção desse meio campo, esse tripé do Corinthians, Ranieri, José Martins, Carrillo, fechando o meio campo com Rodrigo Garro, foi espetacular, foi um jogo perfeito. Como José Martins e Carrillo estavam um pouco cansados, o Ranieri se desdobrou. Ranieri jogou para ele, pro José Martins e pro Carrillo. Que jogador espetacular. Rapaz, esse cara vai ter um futuro muito grande no Corinthians, porque tá jogando muito. Aí no meio campo do Corinthians, eu até tinha falado que o Rodrigo Alves, na quarta-feira, né, saiu de campo sentindo dor, talvez não jogaria, mas você sabe, jogador argentino não gosta de ficar fora de final, jogador argentino é aquele cara dedicado, e Rodrigo Alves foi pro jogo ontem, é um cara muito inteligente, dá qualidade no passe de bola, né, e na frente o Yuri Alberto, naquela velocidade, né, pôs a defesa do Palmeiras para dançar, e Memphis Depay, cara, Memphis Depay tava demais. Aí no final do jogo ele ainda deu uma paradinha, subiu na bola, balançou, começou um pouco de discussão ali, o juiz chegou e aí a turma do Deixa Disso chegou, então foi um jogaço de bola. Corinthians saiu da fila de 6 anos, quebrou a hegemonia palmeirense, que se o Palmeiras ganha, seria tetracampeão paulista na Neoquímica Arena, e Ramon Dias, mais seu filho Emiliano Dias, toda a sua comissão técnica está de parabéns, porque ontem e contra o Palmeiras no Allianz Parque, eles foram perfeitos na escalação, no arranjo tático do time, anulando as peças fundamentais do Palmeiras. Abel Ferreira acabou perdendo a linha, foi expulso, e Ramon Dias
marcou seu nome na história do Corinthians ontem, sendo campeão paulista. E se o Ramon tivesse perdido essa final, com certeza estaria, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já demitido, porque mesmo ele campeão, ainda existe uma ala da cúpula corintiana que tem uma rejeição com o seu trabalho, mas a gente não pode demitir um treinador campeão. Então o Corinthians tá de parabéns, fez um jogo espetacular, né? E tem tudo para beliscar mais um título esse ano, por exemplo, aí, uma Sul-Americana, né? Uma Copa do Brasil, acredito. O time tá bem montado, tá bem equacionado. Então vamos comemorar esse título, né? Um título sofrido, merecido, porque o Corinthians fez a melhor campanha no Campeonato Paulista. O Palmeiras, apesar de ter feito bastante ponto, mas praticamente quase não classificou. Então o título ficou em boas mãos. O Corinthians jogou com vontade para ser campeão, diferente do Palmeiras que estava um time muito apático em campo dos dois jogos, e o Corinthians superou o Palmeiras, sabe aonde? Na força, na vontade, na dedicação, na raça, na luta. Então, mereceu o Corinthians, conseguiu conquistar o título, e agora é comemorar, é vibrar, é fazer o torcedor corintiano aí tá feliz nesse dia de sexta-feira. Corinthians tá no caminho certo, o time performou, conseguiu jogar muito bem essas duas partidas e venceu um grande adversário, que Palmeiras tem um time muito qualificado. O Palmeiras tem o melhor treinador do Brasil em atividade. Abel Ferreira estava buscando o seu 11º título. Ramon Dias, mais sua comissão técnica, buscando o seu primeiro título. Corinthians é 31º campeão paulista, o maior campeão paulista aí do estado de São Paulo, né? Então um time aí que conseguiu aí fazer um jogaço e conquistar o título. A gente, durante o decorrer do jogo, sofreu um pouco, porque o jogo estava muito amarrado, né? O jogo estava era muito a luta, né? E pouca criatividade, né? E Corinthians teve pequenas oportunidades, quando teve também não conseguiu converter. E pra mim, sinceramente, o Corinthians foi perfeito. Ramon Dias tá de parabéns. Hugo Souza, um herói do jogo, um herói. Fabinho Soldado apostou no cara certo. Esse cara tem uma história espetacular. Contra o Flamengo era muito jovem, acabou errando, né? Hoje o cara é um homem com maturidade e, sim, é o destaque do Corinthians durante o campeonato. Foi destaque ano passado, chegando no meio do ano. O Corinthians foi até a semifinal da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Tem que agradecer ao Hugo Souza, que fez grandes defesas e fez defesas de pênalti importantíssimas. Ontem, ao final do jogo, ele estava muito emocionado, recebendo o prêmio aí de melhor em campo. Acabou não contendo as lágrimas ao falar da sua mãe que estava no estádio, né? Falar da perda do seu pai, que infelizmente nos deixou, né? E o Hugo tinha uma relação espetacular com seu pai, acabou muito emocionado, chorando bastante, né? E sobretudo muito feliz com essa conquista. Se ele continuar assim, que eu acredito que vai continuar, que a cabeça do Hugo Souza é muito boa, em breve ele chegará à seleção brasileira. Já tá fazendo por merecer, e eu não tenho dúvida que vai para a seleção, porque é um baita de um goleiro, é um baita de um ser humano e um profissional assim de alto escalão. E aí, fiel, o que vocês acharam do título? Gostaram? Como é que vocês curtiram? Onde que vocês curtiram? Ontem eu comemorei demais, vibrei, cantei, tô até agora até rouco com tanta festa que a gente fez ontem. Gente, para finalizar o vídeo, quero agradecer vocês pelo apoio, agradecer vocês pelo carinho e fazer um pedido muito especial para meus amigos e as minhas amigas aqui que nos acompanham aqui no canal. Que deixe um comentário no vídeo, use o espaço para você deixar seu comentário, deixe um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, é Corinthians! Gente, um abraço, até a próxima, tchau, tchau!